Salve, salve, trupe fantasma! Hoje vamos reagir aqui ao último vídeo da playlist do Stuvok, né? Eu falei errado no outro vídeo, falei Stukov, eu sempre confundo, é Stuvok, né? Esse é o último vídeo da playlist aqui, ó, da playlist que eu tenho dele do Desmaratonando do Godzilla. A gente vai ver esse, depois eu vou dar uma olhada qual que a gente vai ver, mas se eu não me engano, vocês já falaram pra mim que tem o deles maratonando dele, que é ele traz todos os que a gente já viu, só que no final ele bota o do Godzilla Earth, que a gente não viu ainda no maratonando dele. Então, comentem qual que vocês querem que seja o próximo vídeo depois desse aqui, né? Então bora lá, desmaratonando o desenho antigo do Godzilla da Hanna-Barbera. A Hanna-Barbera, que eu já sei que é a criadora do Scooby-Doo. Scooby-Doo, então bora ver como é que tá isso aqui. Eu nunca ouvi falar disso aqui, nem sabia que existia. Então, bora lá. Bora. Bora. Ah, não tô vendo não, calma aí. Esqueci de começar a transmitir. Calma. Problemas técnicos. Agora sim. Lá no final da década de 90, tivemos o lançamento do primeiro filme americano do Godzilla. Filme esse que gera altas discussões até hoje de se é bom ou não. Se o todo vídeo ele tá falando do Zilla, velho. Como Godzilla deveria ser mais fiel ao personagem original, ou se essa pegada mais original e realista foi a melhor jogada. Mas o caso é que o filme deu um bom retorno financeiro e isso desencadeou na produção de um desenho animado chamado Godzilla, a série. Desenho esse que contaria a história após os acontecimentos do filme de 98 e surpreendentemente é muito bom até hoje. Eu amava esse desenho quando pirralho e eu lembro que teve um dia que meu irmão me mostrou um guia de TV dizendo que o desenho do Godzilla ia ser exibido nesse dia e nesse horário. Eu me preparei. Mal sabia ele que era o Zilla. Animado, liguei a TV no dia e no horário combinado apenas pra ver. Ué? Que porra é essa? Era isso aí. O musical do Godzilla? Pois é, eu descobri da pior maneira que o Godzilla teve um desenho animado lá na década de 70. Eu fiquei tão puto na época que eu só desliguei a TV e fui brigar com meu irmão. Por que você achou que eu ia gostar de um desenho velho desse? Você acha que eu vou curtir essas paradas antigas? Agora, se me der licença, eu vou assistir a série clássica de Jornada nas Estrelas. Ué? Amava. Passou os anos e eventualmente eu comecei essa cruzada de assistir tudo relacionado ao Rei dos Monstros e eu me reencontrei com esse desenho, assisti e... surpreendentemente, é bom. É interessante, tem muita coisa que dá pra falar sobre esse desenho. E principalmente depois de me familiarizar com a vibe dos filmes antigos do Godzilla, que era uma palhaçada, porradaria de monstro gigante com um tom leve e divertido, ao contrário da seriedade sombria do filme de 98 e da vibe edgy de Godzilla The Series, esse desenho da Hanna-Barbera virou uma parada muito divertida pra mim. Tanto que eu até incluí ele na minha camiseta do Godzilla The Eras Tour. E não, eu não tô vendendo essa camiseta. Se eu fizesse isso, a Torre ia botar no meu... Sobre os personagens... Eita. Cadê? Aqui, ó. É literalmente proibido vender produtos não oficiais do Godzilla, né? Caralho. Se eu fizesse isso, a Torre ia botar no meu... Sobre os personagens, temos a tripulação do navio Calico, compostos pelo capitão Carl Majors, a doutora sabichona Queen Darien, o primeiro oficial Brock Broden, Peter Darien, que é o sobrinho da doutora Queen Darien, cumprindo aí a cota de pirralho chato numa produção de monstro gigante, e por fim o Godzuki, que... Puta merda, hein? Esse filho da putinha ficou tão popular que eu lembro que quando tava pra sair o filme de 2014 do Godzilla, teve gente me perguntando se o Godzuki ia aparecer. Eu não faço a menor ideia de onde saiu essa porra. Algumas pessoas dizem que ele é o sobrinho do Godzilla, outros dizem que ele é o filho do Godzilla, mas, assim, ele voa. Então, é o filho do Godzilla com a Mothra... Mas espera, as asas deles são aquelas asas com membranas, então ele não é voa, o né? filho do Godzilla com o Rodan... Sei lá, foda-se. Provavelmente botaram ele na série porque o Minilla já tinha aparecido nos filmes japoneses, então, precisamos de um Minizilla pra esse desenho. Por falar nisso, o Godzilla em si nessa série é muito peculiar. As pessoas falam que a adaptação do Godzilla mais distante do personagem original é o Zilla, mas...
Se liga nisso. Primeiramente, esse Godzilla Godzilla tem um é bração? verde, sendo que o personagem original é cinza, azul escuro... É cinza, mas no Godzilla Millennium, na era Millennium, é meio esverdeado, né? É, teve uma parte lá que tava meio esverdeado. É, e ele parece que tem o bracinho dele não é bracinho, é um bração, né? Ele tem um bração. Uhum. Verde, sendo que o personagem original é cinza, azul escuro. Acho que teve algumas ocasiões que ele ficou verde, mas assim, Aí, ó. um verde muito escuro. Aqui Exato. ele tá verdão, tipo um dinossauro. No caso, um dinossauro de como as pessoas da década de 60 imaginavam um dinossauro, sabe? Lagartão verde na pose Mas do aí canguru. tinha um bracinho. A ideia do monstro ser uma metáfora aos horrores das armas atômicas era meio pesado para um público geral, principalmente para as crianças, então a galera da Hanna-Barbera deu uma amenizada no clima e fez esse Godzilla ser apenas um dinossauro gigante que solta fogo. E quando eu digo soltar fogo, eu não me refiro a soltar a baforada atômica azul. Ele literalmente solta só soltar fogo. um jato de fogo, destruindo assim Igual o Zilla, completamente né? a Faz profundidade sentido. do personagem. Em vez do icônico Depois do rugido Zilla, do parece o Godzilla, Zilla. ele tem esse rugido que mais parece alguém fazendo força pra cagar. Que isso? Que é isso? E o pior é que a série tem alguns momentos que eu acho que teria ficado muito foda se tivessem usado o rugido original do Godzilla. E isso se comprovou porque eu lembro de um comercial do Cartoon Network que aparecia esse Godzilla e ele manda o rugido clássico e até seu jato de fogo tem o som da baforada atômica clássica. Caralho. É, ficou melhor. Mas assim, eu acho que a cereja do bolo é que esse Godzilla tem visão laser. Que? Que? De onde veio isso, eu não faço O a Superman menor ideia. Zilla. Talvez algum funcionário da Hanna-Barbera tenha visto o Mecha Mano, Godzilla por lançando quê? laser dos olhos e pensou assim, viu? Ele tem visão laser, inclui isso nas habilidades. Até hoje eu não sei dizer se isso é muito foda ou muito nada a ver. Mas agora vamos eu achei falar nada sobre a os ver isso primeiros aí. episódios, começando pelo primeiro, o Pássaro de Fogo. A história começa no Rodan? Alasca, onde dois geólogos estão estudando um vulcão que entra em erupção. Enquanto Rodan. isso, a tripulação da Calico está prestes a ser atingido por uma onda giganorme, porém o capitão usa um dispositivo para convocar o Godzilla. E que porra de dispositivo é esse? Então, ele é literalmente chamado de dispositivo de sinal de Godzilla. É o nome meio autoexplicativo. É o Botão orca da invoca o série. Godzilla. É o botão pra lembrar que o Godzilla é o protagonista da série. Ele aparece, salva Calico e logo em seguida a tripulação recebe um chamado de socorro dos geólogos. E assim que eles são resgatados, a tripulação começa a investigar por que o vulcão entrou em erupção. E o que me assusta é que os caras literalmente entram no vulcão sem proteção nem nada. Não era pra eles terem pego fogo ou terem morrido sufocados pela fumaça. Não, alguma coisa tinha que o caso acontecer. eles descobrem que o vulcão entrou Os em caras são erupção muito por conta foda. de um pássaro de fogo. Rodan! Que previsível. Ah, então esse é o Rodan, o pteranodonte da franquia, certo? Não. Não. Entenda Não? uma coisa. Ao contrário do que muitos pensam, cada monstro da Toho possui seu próprio trademark. Logo, se você quiser usar qualquer monstro da Toho na sua produção, você precisa pagar individualmente por cada monstro. Caralho. E provavelmente uma Caralho, grana já tinha tu não sido co- não gasta paga pra a incluir o franquia. Godzilla na série. Então, hora de ser criativos pra criar um monstro que não é o Nossa. Rodan, mas que é praticamente o Rodan. O interessante é que esse pássaro de fogo me lembrou muito o Rodan que vimos em Godzilla King of the Monsters. Uhum. O Godzilla surge novamente para enfrentar o Rodan do Paraguai. Ele usa Rodan sua do icônica Paraguai. rabada, golpe esse que vimos novamente Ó. no filme de 2014. Nossa. E aí, quando pensávamos que ele estava prestes a ganhar, ele cai de uma forma muito estúpida no oceano. O Rodan, que não é o Rodan, sai voando em direção à Antártida com o objetivo de migrar, e isso pode resultar no derretimento do gelo de lá. E isso é ruim porque crítica social foda sobre o aquecimento global. E aí o Godzilla vai pra lá pra batalhar com o monstrão. Round 2 começa, porém o Godzuki entra na luta também, mas só pra me deixar puto. Esse merdinha não ajuda Esse em nada, Godzilla ele só usa fica mais fazendo os braços, graça. né? E o Rodan até tenta Ele não matar falou ele, isso. mas ele só consegue desmaiar o puto. Ô merda. O Godzilla resgata o Godzuki e olha, o Godzilla Não, olha isso, sorri. velho, ele usa Mas muitas eu tenho certeza mãos. que ele só sorriu porque ele se divertiu com Muito o Godzuki estranho. tomando uma porrada. Enfim, o Godzilla e o fake Rodan caem na água e por algum motivo o periquito de fogo consegue respirar mesmo assim e a luta continua até que o fake Rodan entra em uma caverna e o Godzilla prende ele lá com umas pedras.
Como era um desenho meio family friendly, eu acho que o Godzilla não podia dar o beijo da morte no Rodan, que nem ele fez com o Muto no filme de 2014. Bom episódio, explica bem os elementos e a vibe da série, e o fake Rodan foi uma boa forma de apresentar o Rodan pro público americano lá da década de 70. Numa escala de 0 a 5, eu dou 4 fake Rodans. Esse Godzilla tá meio estranho, o Rodan cheio Segundo de episódio, o Come Terra. Come terra. Devorador de terra. A tripulação da Calico está a caminho de São Francisco para um evento de ciência, mas ao chegar lá, a Golden Gate Bridge começa a se vibrar toda, ameaçando se desmoronar por conta do peso dos carros que estão em cima dela. Não é assim que pontes funcionam, mas tá, foda-se. E aí o Godzilla aparece e salva todos os carrinhos. Yay! Depois disso, a tripulação descobre que a cidade de São Francisco foi completamente evacuada por conta o da Godzilla aparição aí é de um trabalhador monstro dos gigante humanos. escalador que causa destruição usando suas antenas para fazer buracos. Caraca. Podia só cavar com as mãos, mas não. Vamos complicar tudo e fazer ele usar as antenas. A tripulação até tenta enfrentar um monstro usando bombas de gás, mas foda-se, chama o Godzilla. Durante a luta, o Come Terra sobe na Golden Gate Bridge e com a ajuda do Godzuki, Godzilla consegue derrubar o monstrão na água que meio que vira um toletão de bosta. Eu sei que supostamente ele vira um monte de barro, mas bosta. O bicho vira lama. Eu gosto muito desse episódio porque a luta dos monstros acontece toda numa cidade, algo que deveria ter acontecido mais ao longo da série, e o monstro Come Terra tem um design que me lembra muito o Jiger de Gamera e o Anguirus de Godzilla. O que, por sinal, parece interessante um Jiger. No primeiro episódio, o Godzilla enfrenta o fake Rodan, e aqui ele enfrenta um suposto fake Anguirus. Outra curiosidade é que esse episódio, estranhamente, tem muitos momentos semelhantes ao filme de 98 do Godzilla. O monstro sendo cego pelos faróis de um carro, ele subindo numa ponte, mas eu tenho certeza que isso é pura coincidência. Enfim, eu dou pra esse episódio 5 come-terras em cima de uma ponte. 5 come-terra. Episódio 3, o ataque das criaturas de pedra. Um arqueólogo no Egito encontra uma misteriosa pirâmide protegida por 2 leões de pedra que têm o poder de lançar um jato congelante. Eles atacam o arqueólogo com esse jato e eu me pergunto se o cara tá curtindo porque, porra, ele tá no deserto, né? Deve ser maior calorzão. Tá um calor, a tripulação da Calico, que por milagrosa coincidência tá tirando férias no Egito, encontra um arqueólogo e aí ele explica no deserto que solta gelo. E diz pra eles não irem pra pirâmide perdida. Aí corta pra eles indo pra pirâmide, teimosos do caralho. E ao chegarem lá, eles se deparam com uma tempestade congelante que tá congelando o helicóptero e aí o Godzilla é convocado. Ele surge pra salvar a tripulação e enfrentar os leões de pedra, mas aí os bichos adormecem do nada. Ok. Aí a tripulação decide desenterrar o restante da pirâmide pra entrar nela porque... foda-se. E nessa hora o episódio fica meio arrastado. O Godzuki e o pirralho chato se separam dos adultos e eles acabam entrando na pirâmide. Nada especial, tirando que eu fico com mais raiva do Godzuki que fica fazendo palhaçada como de costume. Até que os leões de pedra voltam à ativa porque... eles lembram que fazem parte do episódio? Godzilla é convocado novamente para enfrentar os leões de pedra e é uma luta divertida. Rola até uma referência ao Minilla quando o Godzuki tenta atacar os leões com seus anéis de fumaça. No fim, Godzilla é congelado pelos guardiões e os dois correm para dar uma investida nele. Porém, no último instante, o Godzilla se descongela e desvia do golpe, fazendo os 2 monstrões de pedra se destruírem. Os bichos mesmo se mataram. Meio arrastado em alguns momentos, mas eu gostei dos leões de pedra com poder de gelo. Se a gente forçar a barra, a gente pode dizer que eles são uma fusão do King Caesar com a Shmu. Eu dou pra esse episódio 2 leões de pedra. 2? Eu também não curti episódio esse episódio. 4, o Monstro Megavolt. Admito que eu curti de raio? esse nome. Navios estão Megavolt. sendo atacados por golpes elétricos vindo do mar e a Calico parte pra investigar essa treta. Mesmo que isso não seja problema dele. Cara, não, sério, não isso aí tá parecendo o Scooby-Doo no barco. Em vez de ser a máquina de mistério, é o navio de mistérios, não? Então sempre, cada episódio resolvendo algum problema. Tanto que faz sentido, né? Da mesma pessoa que fez o pior, o negócio é... Scooby-Doo. Eu tô estranhando muito essa animação, porque eu tô achando que... eu não sei se foi esse desenho que eu vi, ou se foi outro que tem uma animação parecida, que era também de os caras indo viajando no mundo aí, fazendo investigações aí. Porque não era Scooby-Doo, tá? Era outro desenho. Que é mais ou menos parecido com isso aí. Tinha, acho que é um guri igualzinho esse, ou parecido. Eu não sei se era esse desenho ou se era outro. Eu lembro que eu acho que eu via na Boomerang. Na antiga Boomerang. No quê?
Boomerang. Bumerangue? Que é isso? Um É canal o de nome TV? do canal, era um canal de TV chamado Boomerang. Canal Bumerangue, cara. Sim. Nunca ouvi falar. É, Não mano. sei. Se alguém. Mas, sei lá, cara. Tá me Alguém- lembrando muito, mas acho que não sei se é esse não. Porque eu não lembro do Godzilla. Se alguém tiver ideia do que é isso daí que ele tá falando, deixa nos comentários aí. Aham. Eu não faço Em ideia. parte de Eu uma também não faço agência ideia. que protege a humanidade de monstros ou algo do tipo. Eles só, sei lá, não tem mais nada pra fazer. Enfim, ao chegarem lá, eles descobrem que o que está causando esses ataques elétricos são monstros gigantes. Que Um surpresa. monstro de raio. Jurava que era o Electro do Homem-Aranha. Um monstro Megavolt ataca Calico e o Godzilla é convocado pro resgate. O Nossa! Megavolt é derrotado, porém durante o O confronto, bicho é Brock gigante e também. Queen, que estavam dentro de um submarino, acabam afundando no mar e, de acordo com o capitão, talvez exista uma grande possibilidade deles não conseguirem ser resgatados. Porque eles foram ver o Titanic? Isso é meio sombrio pra um desenho de criança, mas eu adorei o suspense. O que, Tá, por mas eles sinal, não o foram? submarino que não implodiu, presumo eu, porque não tinha nenhum bilionário Não, dentro, entre só os dois dois só vai cientistas, chega até uma bolsa de ar no fundo do oceano. Algo que Quê? lembra muito o interior da Terra Oca em Godzilla É. vs Kong. O interessante é que o episódio dá até uma rápida explicação pra esse ecossistema, mas o resumo raso da coisa é: tem terra embaixo e mar em cima. Criativo, vai. Os monstros Isso daí não Megavolt explica são daí nada. também. E aí eles atacam os dois usando seus raios que saem da cauda. Porém, infelizmente, o Godzilla aparece pra salvar o dia. Godzilla Tá, que calma, vem. chega antes que o Godzilla pudesse aparecer com o capitão lá e o pirralho chato, os monstros Megavolts recarregam seus poderes encostando o rabo numa pedra mágica ou qualquer coisa assim e partem pra luta contra o Godzilla. Novamente, a luta é divertida. Esses braços e o do desfecho Godzilla dela aí não é dá- que o Godzilla tá querendo ajudar, mas ele tá- acaba abrindo um rombo na tá muito bolsa de estranho. ar, fazendo tudo inundar. Godzilla Ah! consegue resgatar a tripulação, porém o último monstro Megavolt emerge pra enfrentá-lo. Essa luta com esse último monstro Megavolt teve alguns momentos que eu lembrei do monstro Manda, principalmente quando ele se enrola no Godzilla, e eu lembrei também do mais recente agora, Godzilla x Kong, um novo império, quando o Godzilla enfrenta o pode ser. Tiamat. Verdade. O monstro Megavolt fica sem energia e começa a diminuir, perder força e eventualmente recua. Yay! E mais uma vez o dia foi salvo graças ao Godzuki, que salvou a tripulação Godzuki. enquanto o Godzilla tava tretando. Boa, Godzuki, nunca duvidei de você. Dúvida pra Curti pra caralho. caramba esse episódio. Tem algumas paradas bem criativas, como essa bolsa de ar no fundo do oceano. né? A tensão e o Mas é suspense estranho, são ótimos. E o monstro Megavolt em si, É. eu achei ele muito Achei demais. melhor do que o Eu dou pra esse dos episódio bichinhos de pedra. 5 submarinos. 5 submarinos. Quinto episódio, o monstro de alga marinha. Eita! Alga marinha Então, eles tentaram ser violente. criativos. Brock É, e Queen é. fazem um mergulhão no mar pra estudar algumas algas e, surpresa, surpresa, Violent. um monstro de Eita, algas porra, aparece diretamente de porra de lugar nenhum e ataca os dois. Godzilla aparece pra enfrentar o monstrão que é Lembra. derrotado, porém Lembra. um pedaço dele se Lembra. solta e cai na Calico. E se você tiver 2 neurônios funcionando, você sabe o que está por vir. O monstro começa a se regenerar e ataca a tripulação. Exato. Eu acho muito foda que geral Violent. se junta pra jogar o monstro pra fora do barco e aí ele começa a nadar em direção a uma praia cheia de gente e, como é que vamos resolver essa treta? Bem, Chama o descobre-se Godzilla. que a alga desse bicho se desfaz quando ela é exposta ao calor. Então, é Taca fogo elaborado nele. todo um plano complexo onde o Godzilla iria atrair o monstro até o meio de um continente para que o calor fritasse o bicho, mas... Vocês esqueceram que o Godzilla solta fogo? É só ele chamuscar esse filho da puta Pois é. e pronto, acabou. Era só ele abrir Pra a que boca. elaborar esse plano mega complexo. Episódio meio fraco, o monstro é ok, parece uma versão pirata da Biolent, mas como esse exato. desenho veio antes do Godzilla vs Biolent, então é a Biolent que é a cópia. Eu dou pra esse episódio uma alga seca. Nem ferrando que veio antes. Maravilha. Sexto episódio, Caralho, um monstro Violent de veio energia. depois? Um meteoro cai na Terra e dentro Monstro de dele temos energia? então um monstro de energia, que é uma centopeia com uns brilhos que por Centopeia. algum motivo esse bicho me lembra muito o Zorak de Space Ghost. Enfim, o bicho Nunca começa vi, a atacar não uma conheço. represa, absorvendo a energia produzida por Caraca, ela. ele e fica ele gigante. Fica maior e mais poderoso, porém, infelizmente, a tripulação da Calico está presente e o Godzilla é convocado para enfrentar essa centopeia do espaço. Eu acho hilário que em um momento o Godzilla é maior que a represa, mas depois ele consegue andar em cima dela. Ué. Os dois têm uma luta onde a centopeia derrota É igual o a Godzilla parte que ele sobe em cima do porta-avião. Porta-avião, é verdade, né? No Godzilla vs Kong, ele subiu no porta-avião e ficou menor, sendo que no de 2014 ele passou por
por baixo e é gigante. Ah, não, no mesmo filme, na real, né? No mesmo filme, no filme Godzilla vs Kong, ele passou por baixo. Duquem nele, e aí ele começa a afundar, E ele que era nem gigante. bêbado no meio fio. Apesar de ter ganhado o duelo, a centopeia recua e a tripulação da Calico parte para investigar o asteroide de onde veio a centopeia gigante. Porém, Godzilla surge novamente, mas agora ele está atacando uma central de energia, destruindo uns carrinhos, tocando terror. Ué, mas por que ele não é o herói dessa série? Ele ficou puto com o Hadouken, a centopeia lançou um golpe nele que tá controlando a mente dele. Pra deixar as coisas mais confusas, o Godzuki manda um rugidão pra convocar o Godzilla e um segundo Godzilla aparece. E aí ele começa a enfrentar o Godzilla doidão e os dois começam a se enfrentar e a galera fica doida. Pô, quem é esse segundo Godzilla? O que aconteceu com o nosso? Mas durante a luta, um dos Godzillas se transforma de volta na centopeia do espaço. Ela é derrotada, volta pro seu disco voador e o Godzilla arremessa o disco de volta pro espaço. Muito foda esse episódio. Outro Homenagem ao Godzilla primeiro filme da franquia, homenagem ao fake Godzilla de Godzilla vs Mechagodzilla. O que era o Mecha. Terror como original. E a história é uma clássica doideira da primeira série de filmes do Lagartão Atômico. Aliens e monstros esquisitos. Simplesmente demais. Só faltou o Zorak fazer parte Isso daí dessa ficou festa. da hora mesmo. Eu dou pra esse episódio 5 discos voadores. Já chegou o disco voador! Acho que eu daria um 6. Sétimo daí episódio, o que eu mais Colossus de gostei, Atlântida. Esse deve ser o episódio mais porra louca sem sentido de toda a série. Se liga. Por quê? A tripulação da Calico encontra a civilização perdida de Atlântida. Ok. Aí o navio é pego por uma espécie de raio de tração e bora lá, Godzilla, salve a gente. Só que o problema é que o Godzilla é atingido também por vários outros raios e acaba desaparecendo. E pra piorar, a Calico é destruída. Caraca, então assim, a tripulação tá sem navio e sem seu grande salvador. Mas pelo menos eles têm o Godzuki. É, grande merda. Tá, agora falando sério, esse não é um mau começo pro episódio. Eu fiquei ansioso e pensando, cara, e aí, como é que eles vão sair dessa? A tripulação começa a explorar a cidade e acabam descobrindo em uma sala de arquivos que a Atlântida foi destruída durante um terremoto e a população se congelou para se salvar. Um sistema de segurança dessa sala de arquivos detecta a presença de intrusos e ativa o então Colossus, um robozão gigante que começa a atacar a tripulação. O Godzuki até tenta convocar o Godzilla pra sentar a porrada no robozão, mas ele tá paralisado por conta dos raios lá do começo do episódio. Enquanto isso, a Doutora Queen e o Brock descobrem uma máquina do tempo, e aí eles voltam no tempo pra momentos antes da Atlântida afundar, mas por quê? Aí durante o pânico, eles se juntam com a população e se congelam pra se proteger da destruição de Atlântida. E aí, de volta no futuro, o capitão e o moleque chato que estão fugindo do robozão encontram os dois congelados, ficam confusos igual eu, mas uma projeção do líder do povo de Atlântida explica que eles não conseguem acordar porque o robozão não quer. Ele controla o sistema de hibernação e tá de birra. Então, a única forma de acordar o povo de Atlântida e, eventualmente, os dois otários que até agora eu não entendi por que eles viajaram no tempo, entendi também. é destruindo o robozão. Viajaram pra... pode fazer isso é o Godzilla. Não fazer nada e ser congelado. Depois de um plano meio complicado que envolve o Godzuki fazer o robozão atacar o Godzilla, o monstrão acorda e começa a batalhar com o robozão e, como ele é uma máquina, então meio que tá liberado o Godzilla destroçar o bichão. Não dá pra ser considerado violento pras crianças. O robozão é derrotado e a população de Atlântida acorda. Mas, pô, estamos sem Calico, né? Como é que a tripulação vai continuar com as aventuras? Então, a galera de Atlântida, usando a máquina do tempo, faz a tripulação voltar no tempo pra antes da Calico ser destruída, enquanto a população de Atlântida volta pra casa. Não é assim que viagem no tempo funciona! E como assim a população de Atlântida vai voltar pra casa? É claro, a Atlântida é um disco voador. Mas se essa porra é um disco voador, como é que teve um terremoto lá? Por que eles só não decolaram quando o terremoto aconteceu? Enfim, foda-se, nada faz sentido nesse episódio. É literalmente o que ele falou, esse episódio uma Atlântida voadora. E é muito, faz tá? sentido. Uma Atlântida voadora. Mano, oitavo episódio, os caras se congelaram. Atlantis, na verdade, era um disco voador. Os caras voltam no tempo e o tempo ainda continua a mesma coisa. Tipo, eles voltaram no tempo pra poder estar no barco, só que Atlantis no passado era pra ser aqueles não tinham resolvido os rolês, mas ela tá atual. Aí eu não entendi foi nada. Nem ele.
Que brisa do cara. Esquecida. A Calico é danificada. Esse aqui? 8º episódio, o horror da Ilha Esquecida. A Caraca, tem Calico é bastante danificada em episódio uma isso aí. tempestade Tá. e ao tentar fugir dela, a tripulação dá de cara com uma espécie de campo de força que gera um reflexo do navio. Esse campo de força é danificado pela tempestade e é momentaneamente desativado, revelando uma ilha. A Ilha da Caveira? A tripulação ilha desembarca com para reparar o espelho. navio e no dia seguinte eles descobrem pegadas de uma criatura colossal. E o monstro da vez é um híbrido de ciclope com siriguejo gigante que pode ficar invisível. Vários fãs desse desenho dizem que esse design isso? é uma merda, mas pessoalmente eu gostei. É muito estranho. Tá bom. O Godzilla é convocado para enfrentar o monstrão, mas o campo de força da ilha é reativado e ele não consegue Vai partir ficar pra do lado de porrada. fora. Enquanto isso, a tripulação da Calico foge para dentro de uma caverna e lá eles têm uma explicação sobre a origem desse campo de força e do monstro em si. Aí vamos lá, né, a explicação. Aliens pousaram nessa ilha há vários anos atrás e deram de cara com esse monstro ciclope aí. E pra impedir que ele fugisse e tocasse o terror no mundo, os aliens criaram esse campo de força pra manter o bicho preso. Pô, maneiro, obrigado, aliens. Mas aí a tripulação da Calico, que nem deveria estar nessa ilha para início de conversa, desativa um campo de força, permitindo o Godzilla de entrar, e aí ele parte pra porrada contra o Ciclope. Eu acho muito foda os dois se trocando laserzinho dos olhos. Os A dois. doutora Queen Sim. arma um timer na máquina de campo de força, permitindo que a tripulação tenha tempo de escapar da ilha com a ajuda do Godzilla antes de ser reativado. Mas o Ciclope vai atrás e ele usa sua habilidade de ficar invisível pra tentar vencer a luta. Mas aí o pirralho chato da série joga tinta vermelha no Ciclope, revelando sua localização pro Godzilla, e aí... Vapo. Caralho. Godzilla consegue escapar antes do campo de força ser reativado, prendendo o Ciclope na ilha pra sempre. Alguns dizem que esse é o pior episódio da série, mas eu aliens admito que eu me diverti bastante com prenderam ele. esse A bicho. história, novamente, me Então. lembra muitas histórias da primeira Não, série porque de filmes prenderam de é Godzilla, porque e o não Ciclope queria que bizonhento tivesse caos no mundo, né? Mas, tipo, os aliens pousaram aí, já conhecia a Terra, já sabia de tudo e... Não, eles saíram aí e descobriram esse bicho. Aí falaram, pô, em vez de fazer merda no resto do mundo, vamos tacar esse puta aí, foda-se. Pô, acho que eles... Porra, por que eles ligariam, tá ligado? Realmente eles estavam fazendo alguma coisa, talvez vocês usarem lá da Atlântida. Pode ser. um monstro que eu Sei achei lá, cara, criativamente não tem negócio. interessante. Eu dou pra esse A episódio lógica 3 nisso aí tá... Ciclopes. né? Triciclopes Três. aí. Três Nono ciclopes episódio, aí. A Ilha dos Navios Perdidos. Novamente, a Calico Triângulo é das atingida Bermudas. por uma tempestade e o Capitão Majors é hipnotizado por um barulho esquisito, fazendo com que um navio ficasse encalhado nas pedras. Godzilla é chamado pra desencalhar o navio e ele o leva Mano, o pra uma Godzilla é ilha pra literalmente tripulação o efetuar o os cachorrinho reparos, dos caras. E ao chegarem lá, É. eles se deparam com uma antiga civilização vibe Grécia Antiga. Eles encontram uma Ele é o mulher Scooby-Doo chamada deles. Morphina e É. ela diz que eles É. podem ficar na ilha desde que eles não abram essa porta. Ah, Ah, O Capitão Jardim e o do Brock Éden. decidem explorar um labirinto e não coma maçã. eles acabam encontrando não abra um a porta. Minotauro. Eu jurava que esse ia ser o monstro que Que? o Godzilla ia enfrentar, mas não. Godzuki resgata os dois e ele fica lá aguardando o final do episódio. O que, por sinal, toda essa sequência do labirinto veio de lugar nenhum e não leva pra lugar nenhum. Acho que os criadores do desenho muito só estavam labirinto. animados com a vibe mitologia Grécia Antiga. Ah, vamos botar A aí, população fica né? de saco cheio Uma da ilha, referência decide ir embora, porém mitológica a Morphina já diz era. que eles não podem ir Uhum. embora porque ela quer que eles sejam seus convidados por 1000 anos. Isso porque quando o sol se pôr, a ilha vai desaparecer. E porque ela quer eles como seus convidados por 1000 anos... Sei lá, porra, Sei isso lá. nunca é explicado. O Godzilla Não, fica desesperado e abre a tal porta que Não é não podia possível, abrir velho. e uma quimera emerge. O capitão convoca o Godzilla que Ué? surge pra batalhar com a quimera e como o Godzilla derrota a quimera, zipando o bicho de volta pra dentro da porta. Entra, filha da puta! Ah, A Morphia, Guardou. ou Morfina, se você preferir, e suas capangas usam seus poderes Que gregos isso, é pra as górgonas? petrificar a tripulação. É a e górgona desmaiar aí, o eu Godzilla. falei. E agora É? cabe ao Ah, moleque chato acertei. e o Godzuki salvar a tripulação. Fudeu. Eles têm uma rápida fudeu. tretinha com o Minotauro, já que ele foi contratado pra estar nesse episódio, e depois Ele foi partem pra contratado. acordar o Godzilla. E qual é a estratégia da vez pra acordar o bichão? Berrar no ouvido dele até ele acordar. É sério. E o pior é que funciona. Acorda, viado! A Morphe e suas capangas se fundem, e aí a fusão das Ah, três não. se fundem com a Quimera, que fica maior e Quê? mais forte. E aí nós temos a nossa luta de monstros gigantes do episódio.
Ele cai no mar. As Ô, coisa 3 bacana. minas se Depois de jogar a fundem e quimera se na água, fundem com a fazendo ela quimera. evaporar porque... E não muda Porque absolutamente foda-se, nada. a tripulação despetrifica Só fica e eles maior. partem da ilha antes dela desaparecer por mais 1000 anos. Cara, Que porra de episódio foi esse? Entendi merda brisa. nenhuma. Eu dou 2 minotauros coadjuvantes, mas só porque eu gostei do design da quimera. Episódio 10, o terror magnético. A tripulação da Calico encontra um maluco no meio do mar que fala que seu avião caiu no mar depois dele perder o controle do nada. Eles partem pra deixar o doidão numa plataforma de petróleo na Antártida, mas surpresa, surpresa, uma tortuguita gigante com poderes magnéticos Gamera? aparece e, meu Deus, mas que monstro macabro! O Godzilla parte pra porrada, mas a Roxo tortuguita ainda. magnética consegue desviar os golpes energéticos dele. Um dos golpes desviados do Godzilla atinge o petróleo na água, causando um Meu grande amigo. incêndio que cerca Calico. É impressionante. Ó, o como é que círculo fez de um fogo, círculo referência. perfeito em volta do navio. Referência. Mas, felizmente, lá vem o Godzilla resgatar um navio, fazendo um redemoinho em volta dele. E depois ele só pega o navio e levanta, mas não é se só você pegar? quer fazer isso, por que você deu a descarga no navio primeiro? A tortuguita magnética escapa por algum motivo e o capitão e o Brock perseguem o monstrão via submarino por motivos de... Foda-se. Muita coisa acontece nessa série por motivos de foda-se. Não, sério, Vamos eles perseguir, pra simplesmente quê? podiam ter mandado Né? o Godzilla ir atrás da Ninguém tortuguita, mas... foda-se, bora caçar esse bicho a gente mesmo. E, ficamos presos, merda, e agora? E agora o submarino é devorado pela tortuguita. Que maravilha. A doutora Meu Queen descobre Deus, que a véi. criatura fica maior consumindo energia magnética e realmente tem um momento do episódio que a tortuguita fica tão grande que ela quase consegue devorar o Caraca! Godzilla. A única vez que eu vi Caraca. algo parecido acontecer na franquia E foi agora, quando como é que o derrota Roger isso? quase devorou o Godzilla em Godzilla 2000. E mesmo verdade, assim, né, o parece bicho não essa era tão ordem. grande assim. Eu me atrevo a dizer que esse talvez seja o maior oponente que o Godzilla já enfrentou em toda a franquia. A doutora Queen sugere Pode que o ser. monstro seja lotado de energia magnética ao ponto dele explodir, mas aí o capitão diz que talvez a explosão, além de matar o bicho, mate ele e o Brock, e aí nós temos aquele momento, mó bad vibe, de lamentações. Putz, será que a gente deveria fazer isso mesmo? Ah, foda-se. Vocês nem morreram? Apesar dos defeitos, Foda-se. eu gostei muito desse episódio. Eu adorei o monstro, parece uma gamera com Como é que poderes derrotaram o monstro? magnéticos. Amei descobrir que o Ele Godzilla é feito eu de cresceu e metal. explodiu. Eu acho. E outra que o Godzilla, pela primeira vez na franquia, lança fogo pelas Sei lá. narinas. Eu acho que também foi a primeira Estranho isso aí. e única vez que ele fez isso. Não, para de Afinal, Mano, que ideia merda é essa, hein? fogo pelo Você consegue nariz. imaginar o Godzilla da Legendary fazendo isso? Imagina Tá só. maluco? Eu dou pra esse episódio 5 tartarugas obesas com anéis Eu ainda não magnéticos em volta. consigo ver o Godzilla com a mãozinha Tá grande. com peso. Episódio 11, a besta criadora. Esse é basicamente Godzilla da Hanna-Barbera versus Ghidorah. Um vazamento de óleo no oceano acaba criando um monstro Ghidorah. geleca atômica com um reator nuclear no seu interior que absorve qualquer material. Assim que a tripulação da Calico encontra o monstro, eles chamam o Godzilla para derrotá-lo. Porém, assim que o monstrão usa seu jato de fogo na geleca atômica, ela começa a se Absorve. explodir toda e aí descobrem que por conta Não? do excesso de radiação que o bicho consumiu, qualquer ataque tipo o jato de fogo do Godzilla pode resultar no monstrão geleca sofrer uma explosão nuclear e, sei lá, destruir o mundo. Tan, tan, tan. Caraca. Ok, aí o exército que tava muito quieto nesse desenho então decide derrotou lançar mísseis intercontinentais em direção ao Hã? monstro. E Quê? lá vai o Godzilla ter que parar esses mísseis. Virou o Superman agora. Eu tava sentindo falta do exército fazer merda. Enfim, depois da geleca encoxar o Godzilla... Que isso? Sacanagem. Depois da Lá geleca ele! engolir o Godzilla, ela é derrotada depois que o Godzilla usa sua visão laser no reator no seu interior. Fogo não pode porque senão explosão nuclear, mas laser... Laser. Sei lá, isso me lembrou um pouco Godzilla vs Ghidorah, quando do nada no final do filme o Godzilla tem que Ah, tirar é, o duas Ghidorah laranjas do soltava interior laser, do né? Ghidorah e supostamente essas duas Era bolas as são bolas importantes dele. pra derrotar o Ghidorah, mas a gente nunca sabe o que são realmente essas coisas. Eu achava que eram os olhos do Ghidorah, mas não é, e aí por muitos anos eu fiquei de sacanagem falando que eram os testículos e talvez sejam os testículos do Ghidorah, enfim. Então tá aí, o Godzilla fritou os testículos atômicos dessa geleca atômica por dentro. Deve ter sido dolorido pra caralho.
Compreensível o bicho ter morrido. Apesar de eu nunca ter entendido direito esse episódio, eu vi que muitos fãs gostam dele, porque o monstro é criativo, ele ataca uma cidade, o que é sempre maneiro de ver, dois monstrões lutando na cidade, o que, por sinal, ele ataca o Washington DC. E muita coisa rola nele, desde o Godzilla tentando ser criativo nos métodos para derrotar o monstro, até o exército interferindo no confronto. Eu dou pra esse episódio 4 testículos atômicos. Testículos atômicos. Episódio 12, o Sub-Zero? Sub-Zero. Ih, referência Sub-Zero, Mortal terror, Kombat. Terror abaixo de zero, sei lá. Cientistas estão no Himalaias Vai ter buscando uma a fonte de energia geotérmica, porém Shimui. enormes avalanches começam a acontecer e atrapalham o plano dos cientistas. A Calico aparece e a tripulação é informada que as avalanches estão sendo causadas por uma enorme criatura chamada Huachuca. Yeti. É muito bom falar a palavra Huachuca. 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 A tripulação parte para investigar o e é Yeti. descoberto que um dos cientistas é um mini Huachuca. Eles descobrem também que dentro das montanhas vive toda uma comunidade de mini Huachucas que querem dominar as montanhas do planeta usando um exército de Huachucas gigantes. Quer dizer, Huachucas tamanho médio. No episódio grandão, mas aí o exército é de porte médio. É tipo o AT-AT de Star Wars em comparação com o AT-ST. Tem a versão grandona e a versão faz sentido, pequena. faz sentido. Quero falar de Star Wars no canal logo. Enfim, o Godzilla é convocado Será para que ele lutar tem? com um Huachuca gigante Boa e pergunta, após olha o confronto, um vulcão Star Wars, adormecido porra. entra em erupção. A tripulação escapa e o Godzilla tapa o topo do vulcão usando uma Que marreta isso? vibe Mario do Donkey Kong. Caralho! O que é um pouco estranho porque boa parte do episódio acontece dentro desse vulcão. E aí o Godzilla, que até então cabia dentro do vulcão, agora é grande o suficiente para pegar uma marreta e tapar o topo do vulcão. Ele cresce a hora Galera que ele esse quer, desenho ele tem diminui a hora que ele noção quer. de escala das coisas da vida, né? E outra coisa, é meio estranho pensar que toda a civilização de Huachucas foram incendiados por conta disso. Episódio Exato. bem mais ou menos, tem uns bons momentos que me lembrou um pouco King Kong. O design do monstro é legal, mas a história, por mais que me lembre um pouco Godzilla vs Megalon, principalmente por conta da civilização subterrânea, eu achei meio fraca. Eu dou pra esse episódio 2 Huachucas Sub-Zeros. Sabia que ia ter um E Mortal Kombat. finalmente, o último Estou episódio cansado, da primeira Ref. temporada. Episódio 13, Dragões do Tempo. Dragões Será? temporais? Sei lá. Um satélite alienígena Será? tá caindo do céu Será? em direção a Calico, e aí o capitão Ghidorah? convoca o Godzilla pra segurá-lo. Só que aí o problema é que assim que o Godzilla pega o satélite, ele e a Calico são transportadas para milhões de anos atrás. E eu não faço a menor ideia pra qual período geológico eles vão, porque o Godzilla batalha com um diplódoco, o que por si só já é uma parada muito estranha. E logo em seguida, eles encontram o Spear de Primal. Eu acho hilário que os humanos primitivos que eles encontram, surpreendentemente, conseguem falar a mesma língua que a tripulação da Calico. E por falam algum americano. motivo, eles chamam todos os dinossauros de dragões. A tripulação ajuda Mano. os primitivos a modificarem a sua vila para se proteger dos dragões, mais um porém um alossauro aparece brisado e aí. parte para atacá-los. Né? Godzilla parte pra porrada e, cara, Não é ele com o T-Rex. Que isso, beijou? mas assim, é Ih. simplesmente demais esse confronto. Lá Só ele. que do nada o Godzilla encontra um pozinho brilhante que o transporta Ataque pro emocional futuro. ali. Hã? Pera, o quê? Um oferecimento brilhante que o transporta pro futuro. Um pó? Um oferecimento Walter White. Aí o Alossauro pega um bocado desse pozinho também e é Vai pro transportado também pro futuro. E a Calico, que não teve nenhum contato com o pozinho, também é transportada pro Porque futuro sim. porque foda-se, o roteirista mal pago dá nisso. Mas aí eles voltam pra antes do satélite que originalmente transportou eles pro passado cair na Terra. E aí quando o satélite cai, ele atinge o Alossauro e aí ele volta pro passado. É uma boa solução, eu acho, mas, de novo, não é assim que viagem no tempo funciona. Deveriam Eles usam ter como se duas fosse nada. Cálicos agora. É? Se você levar em consideração o episódio lá do Colossus de Atlântida. Vamos lá, Exato. por mais que a viagem no Mano, tempo desse episódio que não brisa faça da o menor porra. sentido, eu curti ver o Godzilla lutando com os dinossauros e eu admito que eu ri pra caralho quando o pozinho mágico apareceu e transportou geral pro futuro. E principalmente eu ri muito
quando os primitivos começam a tacar merda no Alossauro com a catapulta. Ah, não! Assim, eu só achei que esse episódio, por ter essa parada de viagem no tempo, pra era dos dinossauros, ele podia ter explorado mais a origem do Godzilla da Esse é o Hanna-Barbera. último, Como é que ele termina foi assim. criado, como é que ele nasceu, sei lá. Eu queria mas aí eu adorar esqueci que esse fazer desenho uma tem zero referência aí, né? profundidade. Mas ainda assim, eu dou pra esse episódio 4 catapultas primitivas carregadas com merda. Caralho. Ok, essa foi a primeira temporada do Godzilla da Hanna-Barbera. Tem E se mais? você acha que acabou, achou errado, otário. A Como segunda que eles temporada tiveram tem dinheiro pra muito fazer mais isso? monstros. Alguns deles lembram bem mais os monstros originais da Ah, turma. E outros... que dourar eu acho ali. que o roteirista só tava preguiçoso. rato. Esse é um rato Então, gigante. se vocês curtiram esse Godzilla vídeo, ficou fiquem pequeno. atentos pra parte 2. O Godzilla ficou pequeno, que é aqui a prateleira de alguma coisa. Meu Deus, Godzilla encolheram o ficou Godzilla pra enfrentar um Encolheram rato. ele pra enfrentar Isso um que vai rato. sair... quando me der vontade de fazer. Não apressem a porra da perfeição. Ah, mas Stuvok, dá uma dica de quanto tu vai fazer. Não! Cheque os outros Dá um vídeos do tempo canal aí. e principalmente Será que ele manda aí fez? se você conhecia Boa essa pergunta. série, o que você achou dessa versão Mano. do Godzilla e principalmente qual desses foi o seu episódio favorito. Manda aí nos comentários e como sempre, vamos trocar a famosa Meu ideia. episódio favorito foi o que eles tacaram merda Ó. no dinossauro. Toma um relay. Viu? Consigo fazer o rugido do Godzilla. Ficou igualzinho, ficou igualzinho. Ficou igualzinho. Ai, ai, cara, que brisa da porra, mano. Por que que fizeram esse desenho? Não sei. Mano, os caras falaram, ó, precisamos fazer um Godzilla, um desenho do Godzilla, porque Godzilla tá no hype. Faz aí, faz aí, faz aí, faz aí. Exato. Ah, mas eu preciso de roteiro. Ah, inventa o roteiro aí. Eu acho que foi assim. Quem que vai ser o roteirista? Ô, você quer fazer um Ô. roteiro? Mas o que que eu ganho? O que que eu ganho? Coxinha, uma Uma coca. coxinha e uma coca. Mano, Um não pastel e uma faz água de o cana. Mano, todo episódio tem um bagulho que não faz o menor sentido. E o último, Exato. um monte de viagem no tempo, louca, pozinho, gira no Godzilla, o Godzilla volta pro passado, vai pro futuro, volta pro passado. Mano, Eu imagino que o cara chegando com esse brisa. roteiro, falando, mano, eu fiz um roteiro nice. Ele leu o roteiro pra todo mundo e fala assim, bravo. Brabo Bravo. demais. Vamos. Esse aí mesmo, é esse o roteiro. Ou, Isso. sei lá, tava acabando o tempo, vai isso aí mesmo. Vai. Precisamos entregar agora. Vai, prazo é agora, tem que entregar. Mano, Os caras pegaram brisa, dinheiro que e falaram, brisa, que pô, brisa. nós temos que fazer, a gente enrola. Parece trabalho de escola, você enrola no último dia. É, putz, no tem que último fazer. dia faz tudo. Mano, que brisa, mano. Esses caras. Não, esse daqui foi o. Eu acho que se tu pegar qualquer um, sei lá, Ilha da Caveira, que tem um desenho, Hã? o Zilla, o desenho, o Singular Point, o Godzilla Earth, pode pegar a pior cena, não vai dar isso aqui. Mano, isso aqui é muito brisado. Pô, mas Cara, eles têm não, uma sacada. e o pior dessa série nem a série existir. O problema é ter segunda temporada. Como que tem segunda temporada? Como é que Ah, tem mano, dinheiro? desenho antigo aí. Eu acho que os caras viram só pela zoeira. Exato. Os caras, sei lá, antigamente os caras, tipo, caralho, sei lá, não sei, gostaram porque não entenderam nada. Não É? sei. Pode ser. Eu não entendi. Mas vou dizer uma coisa, a melhor parte desse desenho aí foi catapulta de merda. Catapulta de. Mano, Catapulta de merda é foda, velho. caraca, Olha, era um bosta pro dinossauro, velho, meu Deus. mas é muito bom, muito da hora esse vídeo aí, curti, muito bom. Apesar da série aí, né? Série muito louca, né? Um Scooby-Doo do Godzilla com um barco. Exato. É. E agora, onde que veio aquele Godzilla Exato. mini É, voador? agora a gente descobriu de onde que veio o Godzilla pequeno ali que não serve pra. Não, na verdade ele ajuda, né? Mas. Chamado de Godzilla. E esse Godzilla com essa mãozinha grande, usando as mãos pra quase tudo, muito estranho, muito estranho. Aham. Ficou muito estranho. Não achei. Sei lá. Ficou estranho. É isso. Já deixa meu like. Não esquece de deixar o like, se inscrever. Comentem o que vocês acharam desse vídeo aí. Se vocês já viram esse desenho. Se vocês acham. Quem curtiu também, não tem problema. Diz aí se você curtiu, o que você achou legal desse desenho. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não esquece de recomendar outras coisas pra gente assistir. Comumente, alguma coisa que a gente falou merda aí, cara. A gente falou Se a alguma gente coisa falou errada. alguma coisa errada, corrija a gente nos comentários. Deu valeu também no canal aí, se vocês quiserem prioridade no React, ou mandar um comentário pra ajudar o canal. Exato, aqui no coraçãozinho aqui embaixo. E tem os membros também, deve estar aparecendo no lugar da tela. Tô deixando Se aqui em você cima, todo mundo que é membro aí do canal. O que tava falando mais? E se você quiser ver a membro aí, apoiar o canal, até aí. E aí tem os
Os privilégios aí do membro. Exato, tem os benefícios aí, quem virar membro, a gente tá lembrando que a gente tá postando todos os vídeos que a gente vê que vai dar problema no canal, o vídeo que dá copyright, direito autoral, que não dá pra, tipo, não dá pra deixar aí normalmente no canal, que pode dar problema com o YouTube, e eu tô deixando os membros, se tu quiser ver ali, por exemplo, os episódios de anime, a gente assistiu em live os episódios de anime, tentei postar aí no canal, mas dá problema, né, então eu prefiro botar nos membros pra gente evitar confusão, né, então tá ali, quem quiser virar membro, quem quiser virar membro vai estar ali os episódios de anime que a gente tá reagindo, né, e é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever e vamos para o próximo.